Você já se sentiu tão exausto que nem consegue lembrar o motivo de continuar tentando? Como se todos os dias fossem apenas repetições vazias de dor, esforço e silêncio. Era exatamente assim que ele vivia. Um ciclo interminável de cansaço, onde ninguém perguntava, ninguém percebia, ninguém se importava. O mundo simplesmente seguia, ignorando sua existência. Mas foi em uma dessas noites silenciosas, quando o peso parecia insuportável, que algo inesperado aconteceu. Alguém surgiu no caminho. Uma presença diferente, quase como uma promessa de mudança. Mas nem toda ajuda vem com boas intenções, e às vezes, aquilo que parece ser salvação pode ser apenas o início de uma nova queda. Era uma vez um carroceiro que possuía um burro, e não era qualquer rotina, era uma vida de sofrimento constante. Todos os dias, sob o sol escaldante ou sob a chuva fria, o animal carregava cargas pesadas de um lado para o outro, sem pausa, sem descanso, sem qualquer sinal de compaixão. O dono, um homem duro e mesquinho, não oferecia comida suficiente, tampouco abrigo digno. Quando a noite caía, ao invés de cuidar do animal, ele simplesmente o soltava e dizia com frieza: "Vá se virar. Encontre o que comer." E assim, abandonado à própria sorte, o burro caminhava pela escuridão, fraco, faminto e cada vez mais perto do limite. Seu corpo denunciava o sofrimento. As costelas marcadas, os passos pesados, os olhos cansados de quem já não espera nada da vida. Cada noite era uma luta silenciosa contra a fome e o desespero. Até que, em uma dessas caminhadas solitárias, algo mudou. Entre as sombras, surgiu uma raposa. Seus olhos brilhavam com inteligência e algo mais, algo difícil de identificar. Ela observou o burro com atenção e perguntou, com uma voz suave: "Por que está assim, tão abatido?" E, pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia enxergá-lo. O burro suspirou e contou sua história, como quem já não tem nada a perder. A raposa ouviu tudo com atenção e, ao final, sorriu de forma misteriosa. "Se esse é o seu problema, então ele acabou hoje", disse ela. Havia uma horta próxima, cheia de alimentos frescos e abundantes. Cenouras, pepinos, rabanetes, comida de verdade em quantidade. E o melhor, ela conhecia um caminho secreto para entrar. Aquela proposta soava como um milagre. Sem pensar muito, o burro aceitou. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele comeu até se sentir satisfeito. A energia voltou ao seu corpo, e junto com ela, algo que ele já havia esquecido: a esperança. Os dias passaram, e aquela rotina secreta se tornou parte da vida dos dois. Todas as noites eles se encontravam e invadiam a horta, desfrutando de uma fartura que antes parecia impossível. O burro recuperou sua força, seu corpo voltou a ter vida, e sua postura mudou completamente. Já não era mais o mesmo animal abatido. Mas, junto com a força, algo perigoso começou a crescer dentro dele: o orgulho. E foi em uma dessas noites, após uma refeição abundante, que esse orgulho começou a se manifestar. Ele ergueu a cabeça, olhou para o céu e sentiu uma vontade irresistível de se expressar. "Vou cantar", anunciou ele, cheio de entusiasmo. A raposa imediatamente ficou tensa. "Não faça isso", alertou com urgência. "Se alguém ouvir, estaremos perdidos." Mas o burro não quis ouvir. Ele se sentia forte, especial, quase invencível. "Você não entende de arte", respondeu com arrogância. "Minha voz é um presente." A raposa insistiu, implorou, tentou fazê-lo enxergar o risco. Mas o ego havia fechado seus ouvidos. Então, percebendo que não poderia impedi-lo, ela usou a inteligência. Disse que iria buscar uma guirlanda para homenageá-lo, e pediu apenas alguns minutos antes que ele começasse. Assim que ficou sozinho, o burro não esperou mais. Fechou os olhos, ergueu a cabeça e soltou um zurro alto, forte, ecoando pela noite silenciosa. Em segundos, tudo mudou. Os guardas da horta despertaram, furiosos, e correram em direção ao som.
O que veio em seguida foi brutal. Golpes duros, gritos, dor. O burro caiu ao chão, incapaz de reagir. Aquele momento de vaidade custou caro. De longe, segura e intacta, a raposa observava tudo em silêncio e, balançando a cabeça, disse baixinho: "Tolo é aquele que não escuta quem tenta salvá-lo." Porque no fim, a lição é inevitável. Nem todo conselho é uma crítica. Às vezes é cuidado, às vezes é proteção, mas o orgulho tem o poder de distorcer tudo, de transformar aviso em ofensa e ajuda em ameaça. E quem escolhe ignorar a sabedoria dos outros quase sempre aprende da forma mais difícil, pela dor. A verdadeira inteligência não está em provar algo para o mundo, mas em saber a hora de ficar em silêncio. Porque existem momentos em que falar pode custar tudo. E nesses momentos, ouvir pode ser a única coisa que te salva. Obrigado de coração por ficar comigo até o fim desta história. Se de alguma forma ela tocou você, deixe o seu gostei. Para o YouTube, cada like é como dizer: histórias com significado importam. E quando você compartilha, dá a chance de que essa mensagem chegue a alguém que talvez precise ouvi-la hoje. Porque, às vezes, uma história é tudo o que um coração precisa para se sentir menos sozinho.